Hoje nós vamos conversar sobre um tema profundamente bíblico, profundamente humano e também profundamente transformador: a adoção. Ao longo da Bíblia, vemos repetidamente o coração de Deus voltado para os órfãos, os vulneráveis e aqueles que precisam de uma família. Mas no Evangelho existe uma verdade muito poderosa. Deus não apenas nos perdoa, Ele nos adota. E a salvação não é apenas sobre sermos absolvidos, é sobre sermos recebidos em uma família. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8,15 que recebemos o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai. E isso revela algo extraordinário sobre a fé cristã. Deus poderia apenas nos perdoar, mas Ele escolhe nos receber como filhos. E talvez por isso a adoção seja uma das imagens mais bonitas do Evangelho, porque quando uma família abre a porta da casa e do coração para uma criança, ela está refletindo algo próprio do coração de Deus. E hoje nós vamos ouvir a história de pessoas que não apenas ensinam sobre adoção, mas decidiram viver essa realidade na própria família. Pastores, missionários, que abriram o coração e a casa para viver algo que reflete de maneira muito concreta o amor de Deus. Seja muito bem-vindo, Daniel Cesário, Sandro Cesário, que prazer ter vocês aqui. O prazer é nosso. A gente que está muito honrado, muito feliz de estar aqui. Obrigada. Vocês lembram a primeira vez que a gente se conheceu ou não? Foi lá na igreja, né? Foi... Não foi naquele jantar coreano que vocês fizeram? Foi a primeira vez que eu te vi. Foi. Não foi no... Não foi no Outreach da 2015, né? Que foi na igreja. Que foi na Alfiômega, que eles foram pro Piauí. Será que foi? Eu acho que foi lá que você ministrou, eu ministrei também, não foi? Acho que foi. Foi ali a e você nem vez. sabe aquele dia, né? Contextualizando, eu tinha preparado um sermão, eu tava muito feliz. Eu lembro, aí você falou, mudou tudo aqui, gente. Acho que Marcos 8, e de manhã às 2 da manhã. Falou sobre a revelação do céu, foi uma coisa muito boa. Era totalmente diferente. Então, eu fui na manhã, era às 10 horas a minha ministração. Sim. E a dele às 8 da noite. Sim. Aí eu fui para a igreja, mandei os slides que eram bem expositivos, assim, o sermão. Eu estava muito feliz com aquilo. Chegou na hora, o Espírito Santo mudou tudo. E depois, quando ele começou a pregar à noite, eu falei, meu Deus. Foi Marcos 8, né? Eu tava, pessoal, gente, olha isso aqui, meu esboço. Olha, foi muito incrível. Sobre o oitavo pão, né? Foi fermento dos fariseus. Os fermentos dos fariseus, fermentos de Herodes. Exato. Muito bom, aquele texto é muito bom. Ai, gente. Mas enfim, privilégio. Privilégio é meu. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser edificadas. Amém. A vida de vocês, que é uma trajetória incrível. Eu queria que vocês contassem um pouquinho, primeiro, desse envolvimento todo com a adoção, a vida de vocês ministerial. Sim. Olha, tudo começou, assim, pré-casamento, né? A gente já conversava um pouco sobre adoção, a gente já tinha o desejo de adotar, né, de se envolver. A gente já começou missões antes um pouquinho de casar, o Daniel ingressou na minha Evangelizar, e a gente já tinha uma certa vivência ali na igreja de evangelismo e tudo. Missões, e aí, então a gente começou em missões, então assim, a gente tem 24 anos de missões e 13 anos a gente trabalhou com a orfandade. A gente sempre foi dirigido a vulneráveis, né? Assim, então, a gente começou noivos ainda, namorando assim, preparando para o casamento. A gente, todo Natal, ia lá numa região lá de Santo André, que a gente é de Santo André, da ABC Paulista, e a gente passava o Natal visitando os profissionais ali do sexo ali, daquela região em prostituição. A gente levava bombom, Feliz Natal, levava um presente. Então a gente sempre teve uma inclinação, né? Mas tudo começou mesmo quando a gente voltou de um campo missionário. A gente estava plantando igrejas no norte do Espírito Santo, e a gente voltou, né, por questões 2011. Assim, em 2011, por questões assim, né, de visão mesmo, né, direcionamento de Deus. E a Sandra começou a trabalhar numa casa de acolhimento para crianças. A gente chega do campo missionário, né? E lá a gente tinha trabalhado no presídio, ele cuidava da parte masculina, e eu fiquei com a parte das meninas, né? A gente fez teatro ali com elas, foi bem legal. E a gente ficou um ano lá, né? Aconteceram algumas questões, a gente precisou voltar. Quando a gente retorna, eu recebo um convite, né?
uma das nossas amigas que trabalhou com a gente na Missão AME me ligou falando, Sandra, tem uma vaga aqui de educadora social num abrigo, que era próximo até, e a gente quer muito que você venha aqui para você passar por uma entrevista. Eu falei, nossa, eu nunca trabalhei com abrigo. A gente, de tudo que a gente tinha trabalhado, né, com pessoas em situação de rua, a Cracolândia, os presídios, as crianças também em situação de rua, a gente sempre teve nesse lugar, né, as trabalhadoras, né, ali. Um lugar mais social, né, de assistência social. Exato. A gente nunca tinha trabalhado com crianças na orfandade. Foi bem interessante, assim. Sim. E eu fui, e era um trabalho mesmo, só que lá era muito aberto, né, a minha coordenadora cristã, maravilhosa, me ensinou muita coisa. E ali, em 2011, em abril de 2011, eu sou contratada, né, e aí começa a nossa caminhada de conhecimento dessa questão do SAICA, o que é um SAICA, o que são os acolhimentos, o que é judiciário. O SAICA é uma sigla, na verdade, para o modelo de acolhimento que a gente tem no Brasil, que é Serviço de Acolhimento Integral de Crianças e Adolescentes. Então, crianças de 0 a 18 anos são retiradas das suas famílias e vão para essas casas de cuidado, essas casas de acolhimento, que é conhecido como abrigo, né? Do ponto de vista da Sandra, uma parte mais operacional e a minha aproximação como uma parte mais pastoral, né? Eu comecei a treinar os educadores para lidar com conflitos adolescentes, lidar com traumas das crianças, porque as crianças vinham com muitos traumas, muitas questões, né? E foi aí que a gente já tinha uma paixão por adoção e a coisa foi aumentando no nosso coração, né? No sentido de falar, como é importante que essas crianças tenham uma família. Esse é o primeiro impacto que você recebe. É primeiro da destruição que o mundo promove, né? Na vida de uma criança, quando há, por exemplo, uma separação, quando há, por exemplo, um abandono, uma rejeição. E segundo, o impacto no sentido assim, Deus, como as crianças precisam de uma família. Né? Então foi nesse momento. No mesmo tempo, eu fui convidado para ministrar numa conferência de missões do Manifeste o Reino, que era um movimento dentro do Giovanni Si, pelo Otávio, né, um amigo, Otávio, que ele estava dirigindo o Instituto Unici de Missões, e eu fui convidado para ministrar, e o Senhor me dirigiu a falar sobre adoção, porque a gente já estava vivendo isso nesse período. Eu mesmo como educadora, era muito interessante assim, que a coordenadora, né, a Wilma, ela acolheu a minha família, ela entendeu as missões, ela viu nossa família toda missionária e ela trouxe todo mundo para dentro do acolhimento. Até né? seus filhos. E ela falava assim para mim assim, traz suas crianças também. Então meus meninos iam e brincavam com as crianças do abrigo. E era muito legal porque, por exemplo, né, como eu era educadora social ali, então eu cuidava integral das crianças, banho, comida, escola, tudo, era que nem uma mãe mesmo. E eu sentia assim que quando meus filhos estavam lá, eles ficavam mais calmos. Eles brincavam, era um dia assim mais tranquilo. E quando eles estavam só entre eles ali, tinha a briga de menino, né? Sempre tem, então eles ficavam mais agitados. Mas porque também ali tinha uma família representada, era bem interessante isso. Nossa. Né? Nos 2 abrigos que a gente trabalhou, eu comecei em São Paulo e depois a gente foi abrir realmente em Teresina os abrigos, que aí eu já fui como coordenadora. Nesse processo mas a gente via, recebeu esse convite. E a mesma coisa eu via nos 2, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais, que eu acabei intercortando aqui. Mas assim, eu via a questão de ter as crianças, meus filhos, dentro do abrigo, brincando com as crianças, como aquilo o que trazia para eles de benefício. Era uma família representada, eles se sentiam mais calmos, era bem interessante. Quando a gente pensa do ponto de vista bíblico, assim, teológico, quando a gente pensa sobre Deus, Deus é uma família. A essência de Deus é uma família. Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então eles têm, muito lindo, eles têm uma conexão familiar. E ele nos cria no seio dessa família. Exatamente. Na perfeição dessa família. Exatamente. Então assim, para suas crianças, então essa linguagem de adoção, ela assume um papel muito importante na vida cristã. E a gente, assim, ao longo dos anos a gente foi, né, estudando sobre o assunto. Eu, particularmente, fiz pedagogia por conta disso, para poder ajudar a compreender o mundo da criança, a educar melhor. Eu fui para esse lugar, eu já tinha feito teologia, mas eu falei, eu preciso estudar. Eu até iniciei o serviço social, mas eu precisei parar, mas comecei ali no serviço social, que a gente gosta, né? Que a gente dá, é muita tarefa, né, no abrigo, são muitas resoluções que precisam acontecer. Mas a partir disso a gente foi convidado, então, pelo Livres, né, para inaugurar os abrigos em Teresina. Então o Livres já tinha abrigos em São Paulo, já tinha 2 casas em São Paulo,
e abrir e inaugurar mais 2 casas em Teresina. E nós fomos assim convidados para poder liderar, né, na verdade, esse projeto de implantação do abrigo lá de Teresina. E aí foi nisso, né? E nesse processo a gente foi assim debaixo de uma palavra assim muito peculiar, assim, né? A gente, ao estudar a Bíblia, né, nas nossas orações, enquanto a gente se preparava para ir, a gente ouvia Deus falando assim pra gente, olha, vocês vão colocar as minhas crianças para dormir. Uau. Então é como se Deus estivesse minando, se preocupando em minar os órfãos, porque Deus é pai dos órfãos, esse que está lá em Salmos, né? Ele assume esse papel, né, de pai dos órfãos, e a gente ia compartilhar dessa paternidade amorosa. Isso, a gente foi por esse caminho. Então a gente falou assim, a gente foi nessa palavra, a gente até colocou, né? Vamos colocar os filhos de Deus para dormir. Isso. Né? Então a gente ficou assim, e era o nosso lema. A nossa né? despedida. É a nossa despedida, nosso lema. E assim, nesse processo isso foi permeando muito a nossa vida pessoal, né? Então foi tomando assim um vulto, não só nas nossas vidas, né, como casal, mas também nos nossos filhos. Sim. Então eles, como eu falei, né, meu filho hoje está estudando teologia, né? Hoje está no último ano, né, do bacharel com ênfase em missões, né, teologia. E o TCC dele, né, o termo de conclusão de curso vai ser como que a adoção bíblica cristã pode melhorar a adoção jurídica, processual, familiar, como é que a palavra de Deus pode, compreendendo o conceito da adoção bíblica, melhorar os nossos processos, né? Porque na real é todo espiritual, né? Exatamente. Todas essas camadas jurídicas, exatamente. do entendimento teológico, tudo isso é espiritual, Sim. né? E é nesse ponto, você tocou num ponto muito importante, que para mim eu até queria chegar nele, né? A gente sempre pensa na espiritualidade de Jesus como algo assim, né? Que é encarnar, né? Então essa figura, né, do Filho de Deus encarnar, né? Assumir a figura de um homem, né? Isso demonstra muito sobre a espiritualidade. Ele era Deus, estava com Deus, mas ele então se toma a forma, né, de um ser humano, né? Decidiu, né? Quer dizer, e aí eu sempre falo isso sobre adoção, né? É uma frase que eu carrego muito, que a partir do momento em que a igreja, o cristão, entende o que significa isso, ele vai começar a manifestar isso de forma encarnada. Ele vai começar a ir e querer propiciar lares para essas crianças, famílias para essas crianças. Eles vão querer ser a resposta, né, dessa realidade que é imaterial, mas se torna material a partir de uma família constituída, né? Então eu falo só sobre isso, que conhecer sobre adoção significa a gente estar disposto a que a nossa casa se torne uma casa de Jesus, né? Para que ele possa colher filhos e filhas dele, né? Que não tem família. Linda. E uma coisa que acho que é importante dizer, assim, deixar aqui, na caminhada desses 13 anos, a gente não só viu, como entendeu mesmo, como a figura da igreja, ela é muito importante nos acolhimentos, né? Uma vez o Daniel chegou para mim e perguntou assim, Sandra, assim, o que você assim tirou dos abrigos, né? Assim, que você viu, aprendeu. Chegou um momento, eu não lembro quando exatamente, e eu falei assim, nossa, infelizmente é isso, né? Eu entendi o significado de matar, roubar e destruir. Nossa. De verdade, assim. É muito profundo, porque é numa criança que começa, né? Aí aquela criança chega violada em todos os seus direitos ali, em todas as suas emoções, e totalmente longe e não entendendo quem é Cristo, né? E sozinha. Meu Deus, é literalmente um aborto de pureza, aborto de destino. Exatamente isso. E eu via que quando a gente conseguia, por exemplo, eu sei que a gente está falando da adoção para levar para casa, mas quando a gente via a igreja que se disponibilizava, por exemplo, que não foram muitas, mas algumas acabavam fazendo isso, falavam assim para mim, Sandra, aí eu consigo levar as crianças lá para um culto. Aí você chega na sala lá com as crianças, os adolescentes, né, que é de 0 a 18, e você pergunta, fala, quem quer ir hoje? Aí eles levantam a mão, você junta aquelas crianças e adolescentes e leva, né, ou eles vêm buscar. Na hora que eles vêm buscar, a gente, não é porque você está vindo buscar, que tem um carro, mas é esse carinho, as crianças elas se arrumam toda, elas põem a melhor roupa delas para ir para a igreja. E não só isso, é uma oportunidade da igreja evangelizar aquelas crianças, porque ali dentro do acolhimento, aquela casa, é a casa deles.
né? A vivência deles. E a igreja, a igreja eu digo pessoas, né? Sim. Ela faz toda a diferença na vida das crianças, né? A gente viu muitas vezes, assim, hoje, por exemplo, a gente tem um dos meninos que hoje ele é ministro de louvor. Nossa. Né? E quando Você eu vou muda o na igreja, destino, né? você tá maluco. É assim, é muito É destino, forte. gerações, o cara vai se tornar um pai, Isso. ele vai casar, Isso. né? Uhum. Pai de Sim. família, ele vai ter agora um núcleo Uhum. dele servindo a Cristo, que Sim. vão nascer Sim. ali pastores, Exato. evangelistas, é toda uma Exatamente. quebra de gerações. Exatamente. Que isso sim é maldição. Porque Sim. E o cara irmão simplesmente falou assim, não, eu me disponho. Eu me disponho a te amar. Eu vou ir buscar e trazer. Uhum. Isso vai um educador junto, é óbvio. Então, assim, quando a igreja está presente, os destinos são mudados. Isso é fato. E aí eu queria só falar uma coisa para vocês, que assim, só para não perder Sim. isso que tá, nossa, tá aqui queimando. Eu acredito que o amadurecimento de um crente é o entendimento dele sobre a adoção. Sim. A gente começou esse programa falando que não é perdão e adoção. Uhum. Então, eu sei que sou perdoada, Sim. muda tudo. Sim. Agora, então, eu sou adotada, muda tudo. Uhum. Mas acho que a gente falou tanto em paternidade dentro da igreja que parece que diluiu o entendimento de adoção no sentido muito profundo. Exato. Que é ali que é o cerne da minha identidade. Sim, exatamente. Então, a Filhos igreja, de às Deus. vezes, perde a revelação da adoção no sentido mais profundo, Sim. Exatamente. porque ainda está nas coisas mais rudimentares, do sentido de assim, pode piercing, Uhum. eu consumi pornografia, eu caí, eu não sei o quê, as coisas mínimas, por que que ainda luta com isso? Porque sua identidade, que todo pastor prega sobre a identidade, não está firmada nesse lugar de adoção. Filiação. De filiação, que muda completamente. Vou te dar um exemplo. Essa semana eu pensei, eu quero um tênis. E eu poderia passar o cartão e comprar um tênis. Mas eu falei, como eu vou falar de adoção? Eu vou pedir para o Senhor um tênis. Não porque eu precise, eu estou precisando, eu não tenho condições para comprar, mas eu quero exercer meu entendimento que é um pai, que ele não me dá as coisas só porque eu preciso. Então, nós temos esse Deus que cuida de crianças que são nessa situação de vulneráveis, meu Senhor, mas também nós que estamos já, que temos a nossa família núcleo, que está tudo certinho, que vamos à igreja, a gente deixa de experimentar essa paternidade. Desfrutar, né? Em vários níveis, entender quem nós somos. Eu sempre falo isso quando eu começo a falar sobre adoção, né? Geralmente eu tenho falado isso desde 2015, né? Que Deus, ele tá trazendo a casa dele para nós, né? Ele tá ensinando a gente a habitar na casa dele, né? Então, assim, essa parte essa questão da adoção, cada fase da adoção, porque a gente foi vivendo isso também, foi permeando a nossa vida pessoal, de um jeito que a gente começou a gente precisa, né, manifestar isso, a gente precisa abrir a nossa casa, a gente quer experimentar isso. Então, assim, é esse o sentimento que a gente tem, de tipo assim, eu estou na grande casa de Deus e como eu desfruto disso, né? E aí a gente viu isso, né, desde do aspecto bom até o aspecto ruim, né, de lidar com os desafios de nos percebermos, de nos entendermos como filhos e filhas de Deus, que nos leva a esse desfrute, porque o grande desafio é o desfrute, porque a gente fica geralmente na meritocracia, né, tipo assim, eu tenho que fazer, eu tenho que viver a lei aqui, eu tenho que fazer certinho para Deus me abençoar, né, na verdade. Sendo que, na verdade, a bênção de Deus não está condicionada a nada que a gente possa fazer. Deus é amor. Então, ele, por si só, ele já deseja abençoar os seus filhos de forma abundante. Só que a gente fica nessa relação meio servo e senhor, né? Criatura e criador, às vezes até amigo, mas não chega nesse patamar de filho, né? Quer dizer, o filho, ele tem o DNA mudado, né? Ele tem o nome mudado, né? Então é muito forte. É como se Deus estivesse falando, eu quero mudar o seu nome, né? Eu quero trazer você para minha casa, eu quero que você senta no meu sofá, eu quero que você abra minha geladeira, eu quero que você desfrute do meu ser. Eu tenho muitas benefits, né, para oferecer, né? Então eu tenho muita dádiva. Eu gosto muito de um termo em inglês, né, que é maravilhoso, né?
em inglês é wonderful, né? Wonder é maravilhas, full é cheio de maravilhas, né? Uau, Nós servimos a um Deus cheio de maravilhas que a gente pode desfrutar, né? E eu acho que a filiação, como você falou, pastor, é tipo assim, o lugar do desfrute. Então eu vejo, por exemplo, missionários no campo, eu falo isso muito, né, nas pregações, eu dou aula em algumas escolas missionárias, e eu falo assim, gente, eu caminhei muitos anos como missionário, como pastor, sem me reconhecer filho de Deus. Nossa. Eu era só um operário. Isso é uma realidade da maioria. Da maioria. Eu era só um operário, assim, eu era só um servo, né? Eu até cheguei num nível da amizade, mas eu não cheguei num nível de filiação. E aí quando você vai pro texto de Paulo, que você citou Romanos 8, ali 15 e tal, esse texto é basilar, né? Tem dois textos assim, é o texto de Paulo aos Romanos 8, 15 e aos Gálatas 4 ali, né? A partir do versículo 1 até o versículo 6. É um texto muito igual, é mesmo paralelo, a mesma ideia, mas eles trazem as mesmas preposições, né? E uma dessas preposições que o apóstolo Paulo traz ali é essa coisa de que é o próprio Espírito de Deus que testifica no meu espírito que eu sou filho. Quer dizer, não é um movimento humano, mas quando eu me movimento fisicamente, abrindo a minha casa para trazer um órfão, eu meio que abro uma possibilidade de compreensão do que isso significa de fato. Sim. Né? Porque Deus está trazendo estranhos para sua casa. Porque a gente viveu a vida toda levando gente em casa. Sempre morou gente com a gente. A vida toda a nossa casa estava aberta, né? A igreja parecia que era na nossa casa. Era tudo assim, os jovens, né? Então, assim, a vida toda. Era assim. Mas, e a gente já levou, já dormiu mendigo na nossa casa. Enfim, a gente já fez muita doideira. A gente foi muita doideira. Hoje a gente já não leva não, mas gente, cuidado. Mas quando a gente falou assim, já tivemos assim com moradores de rua, já tivemos com muitas coisas. Quando a gente levar uma criança pra dentro de casa, vai ser normal, vai ser fácil. A gente achou que, a gente tinha amor. A gente sabia. A gente é missionário. A gente já cuidou de um monte de gente. Imagina, a gente conseguir um filho por adoção. Vai ser maravilhoso, é perfeito. Sim. Né? Tudo fechou. A gente sabe. Vai ser de letra, a gente vai tirar de letra. A gente ficou nesse lugar mesmo assim. Nossa, tantos anos de experiência. Vai ser perfeito. A gente baseado no nosso conhecimento. Filhos biológicos, já criei aqui também. Já criei, curados, maravilhosos, tá tudo ok. E aí, a gente vai, em 2015, a gente vai para Teresina. A gente começa o trabalho com os acolhimentos lá. E aí chega primeiro uma criança surda, né? E eu falo um pouco de linguagem de sinais. E eu falei, nossa, eu acho que é essa criança. Falei pro Daniel, Daniel, é nosso número, nossa. Mas não era essa criança. A gente orou pelo pior caso. A gente fez essa oração, né? A gente falou, Senhor, quem tiver mais precisando. Quem tiver mais difícil. Que oração perigosa. O pior caso, a gente quer abrir a nossa casa. Falou, tá bom, então peraí. Eu tava colocando as telhas assim em cima do telhado ali, tava terminando uma parte do telhado, que lá missionário faz de tudo, né? A gente faz tudo. A gente lava banheiro, coordena, a gente vai pra reunião, fala com o juiz, volta a cuidar de criança. Tava fazendo telhado, orando ali, cantando e tal, e Deus falou assim, você tem filhos aqui nesse lugar, né? Eu falei, meu Deus, filhos, né? Desci, falei com a Sandra, falei, Sandra, eu tenho filho. A Sandra falou, você tá maluco? Eu falei, Dani, vai ter 40 A gente aqui. tem muitos filhos aqui e tal. Mas eu sabia que Deus estava falando comigo assim, nesse sentido, assim, de que eram pessoas que eu iria levar para casa, né? E na mesma semana foi engraçado isso, né? Que aí na mesma semana a gente tinha um culto de oração que a gente ia na casa de uma amiga e ela orou assim e ela chegou em mim, olhou bem no fundo dos meus olhos e falou, Sandra, você e Daniel têm filhos aqui no Piauí, né? Sem saber de nada. Aí eu falei para ela, não, eu tenho mesmo os abrigos, né? Vou cuidar dos abrigos e vou ter muitos filhos, né? Ela falou, não, você vai ter filhos mesmo. Ela falou, eu não acho que são filhos biológicos, né? Ela falou. E ela não sabia que a gente queria adotar, ela não sabia disso. Ela sabia dos abrigos, não sabia do que a gente queria adotar. E eu falei, tudo bem, né? Falei, tá bom. Aí já fiquei meio assim, falei, nossa, acho que vai ser mais rápido do que eu tô pensando. E a gente conhece um casal de irmãos. E assim, o menino tinha uma ligação muito forte comigo, era bem bonito, assim, eu era apaixonada por ele, assim, e ele me cumprimentava todos os dias. Já adolescente? Adolescente. Eles já eram adolescentes. Eram prés, né? Ele tinha 11 e ela tinha 9. Aí depois eles foram... E assim, Deus foi confirmando no nosso coração que eram eles. Né? A gente começou a orar com Pedro e Paulo, né, com os nossos filhos também,
Pedro Paulo também amava, apaixonado por eles, assim. O Daniel também ia lá, ficava não só com eles, né? Que a gente não consegue dar atenção, porque tem que ser para todos igual. Mas tinha uma coisa especial no nosso coração, a gente dava aquela disfarçada, assim, mas era bem importante isso aí. A gente foi dando liberdade, né, para toda a história deles se construírem, né? A gente foi aprendendo, nós aprendemos muito com essa história, né? Todo o processo de adoção ele começa com uma guarda parcial, né, provisória. E depois se transforma em guarda definitiva, e depois é que faz-se o processo de adoção mesmo, quando você realmente passa para o nome mesmo, que vira muito mais sério, né? E a gente estava falando sobre esse amor, né, que era... A gente achava que seria simples amar alguém estranho à sua ligação genética, vamos dizer assim, né? Porque tem muito preconceito hoje, né? A gente estava conversando, né, pré aqui podcast, sobre essa coisa dos preconceitos genéticos, né, que as pessoas têm com relação à adoção, né? Nós cremos muito, assim, que existem sim bagagens, né, que as crianças carregam, e nós vimos isso, né? Nós lidamos, né? Quanto mais velhas, mais marcadas elas são. Nós lidamos com isso dentro de casa mesmo, a gente levou. A gente entendeu quanto isso é forte, é profundo, quanto as marcas da rejeição, né, do abandono, dos abusos, elas são profundas, assim, elas são... E por isso que o amor de Deus também precisa ser profundo, para curar essas feridas mais profundas, né? Então a gente falou, não, a gente precisa expressar o amor de Deus, mas que amor é esse? Essa foi a pergunta. É amar alguém estranho. Porque quando Adão e Eva pecam no Éden, eles se tornam estranhos a Deus, eles são separados da presença de Deus, né? E essa linguagem de filiação, né, é Deus fazendo algo muito mais profundo até do que só ter contato na viração do dia num jardim. É Deus transformando essa criatura em um filho. Nossa. Então é muito mais profundo. É mais do que colocar num jardim. É levar para casa. É colocar o seu nome. É dar a herança. Então quando a gente fala assim, o próprio apóstolo Paulo vai dizer assim, nós somos herdeiros com Cristo. Ele está explicando que nós temos a mesma herança que está sobre Jesus. Então é como se Jesus tivesse pegado a bênção da herança dele e compartilhado com todos aqueles que creem em Cristo e que creem nele, que creem em Deus. Então é como se Deus estivesse falando assim, olha, eu desejo adotar muitos filhos, e Jesus diz assim, tudo bem, eu pago a conta. E eu reparto aquilo que é meu para todos. Nós somos os co-herdeiros. Isso, nós somos os co-herdeiros. Quer dizer, quando Deus olha para nós, ele vê a Cristo, ele vê a mesma herança de Cristo. Então é muito... Por isso quando ele fala Abba, Pai, é uma linguagem que o próprio Jesus usava. Que é uma linguagem do tipo assim, ele está nos vendo como ele vê Jesus. Ele compartilha essa essência. Então é muito mais profundo. E nós nos sentimos muito inapropriados para isso. Então foi um choque, assim. Porque a gente traz eles para casa, né? A gente vai encurtar, que senão a gente vai ficar aqui, vai ser 3 dias de conversa. A gente consegue trazer eles para casa e ali já tinha acontecido a rejeição já, né? Que eles não estavam, principalmente o menino, né? Que foi um casal que a gente pegou. E a gente fez um combinado com eles, né? Que a gente não obrigaria eles a mudarem o nome, porque eles não queriam. Já começou aí. A gente falou, não tem problema, vocês vêm que ficam com a gente, vocês podem ficar até 18 anos, legalmente. Vocês, né? A gente cuida. Se vocês quiserem ficar até casar também, né? Porque aí já estava... colocado que eles não estavam querendo ir. Não queriam ficar com a gente. Aconteceram muitas situações, enfim. E aí, quando eles chegam em casa, a gente... Fora que, naturalmente, já na idade deles, né, que aí ela já estava com 10, ele já estava com 12, né, para 13, ela com 10 para 11, era isso, né? E já é um lugar de afastamento, né? Já é um lugar que o adolescente já vai se afastando de você, então você não tem muita... Já está transicionando, né? Na primeira infância, isso, já não tem mais essa coisa de... Sim. Né? Enfim, quando é menorzinho, você consegue dar um banho, dormir junto, tem uma diferença, né? Então, eles já estavam também nesse momento, que a gente entendeu e estava super respeitando, enfim, mas a gente via a falta de pertencimento deles. A dificuldade, né? Essa rejeição toda levou eles a não conseguirem acomodar o amor. O amor é tão extravagante eles tentavam abraçar, que eles não conseguem receber. Cara, vocês estão dando um exemplo que é profundo no sentido de que são crianças, são órfãos, e a gente não pode minimizar, mas se você traz isso para o âmbito da nossa vida,
quantas pessoas se Quantas? sentem rejeitadas. Rejeitadas. Porque às vezes não é o problema dela, mas o outro não sabe receber amor. Exatamente. Às vezes você tá falando assim, Sim, cara, é eu quero muito te dar forte. todo o amor que eu consigo dar para você, Mas eu não consigo mas receber. eu não consigo receber. Eu acho que Não essa tem é a... capacidade. Não tem. A gente só vai conseguir tem. receber o amor de Deus profundamente na filiação. Sim. Na filiação. Porque aí eles chegaram, aí assim, a gente fazia tudo igual para os 4, né? Que aí ficaram em 4 e a gente ia lá, a gente tinha um costume, é um costume nosso, a gente adora, a gente não, mas ele, né? Adora ir em mercado. Então, a gente ia no mercado e falava assim para eles, ó, cada um pode escolher o doce que quiser. Um doce, mas o que quiser. Qual doce vocês quiserem. E todo mundo ia lá e escolhia seu doce, trazia. E às vezes o doce era de geladeira, né? E aí, que o Daniel até traz numa das ministrações dele, porque realmente isso assim, no início, claro que depois mudou, né? Porque ficaram 4 anos com a gente, mas os 2 primeiros anos foram assim, os mais complexos mesmo. E aí, por exemplo, eles pegavam um Danone e tinha que ficar na geladeira, né? E aí eles não conseguiam abrir a geladeira para pegar e era deles. Uhum. E a gente via nos doces lá, falou, ué, mas não estão comendo? Aí Vencia o doce na não, geladeira. a gente precisava ir Meu falar Deus. para eles pegarem. Eles não Falou, comiam. vocês não vão pegar o doce? Porque eles precisavam de uma ordem. Autorização. De uma ordem. Né? Se sentiam, porque não tinham pertencimento. E a gente tentando, Nossa. assim, tentando. Levando eles para comer as comidas que a gente gostava. Aí, e... por exemplo, quando a gente oferece. Exaustivo É também, muito. emocionalmente, né? A gente. desgaste. E a gente Porque eu se quero sente- te amar, É, eu quero ser seu pai, eu quero te Isso. dar tudo, eu quero dar o mesmo que eu dei para os meus isso. filhos Exato. biológicos, entendeu? É. Que eu acho que é a coisa do Deus Pai com Jesus e dizendo para ele, eu também tô te dando o mesmo que eu dei para Isso. ele. É isso. Ok, ele merece mais, porque Uhum. ele é perfeito, né? Isso. Mas você é igualmente para mim agora, Igual, porque eu te isso, trouxe vocês são para mim. iguais. Era isso que a gente estava tentando dizer. Então, Vocês são é iguais o que eu para sempre falo. nós. A gente precisa aprender a abrir a geladeira de Deus, né? É. Eu sempre falo isso. Tem tudo que a gente precisa, a gente só precisa abrir e pegar que está disponível, né? E é aquilo que você falou, não é meritocracia, Não. né? Mas é o caráter de Deus. amor. É quando a gente tira da gente. Isso. Porque parece que assim, um órfão e uma pessoa abusada, rejeitada, seja em que nível Sim. de ferida emocional Sim, que ela tá, sim. ela tá carregando aquilo que ela acha que ela precisa fazer Isso. para. Isso. Porque na vida dela toda foi assim, Eu preciso com ser as bom o relações suficiente. humanas. Daí ela chega a Deus, ela acha que precisa. Sim. Não que a gente não tenha a nossa Sim. parcela ali do nosso Não, sim, comprometimento claro. de fé e de relacionamento com Deus. Mas eu chego à conclusão que para mim, e essa foi uma oração também desses dias, foi isso, nossa, não é porque eu mereço, Uhum. Isso. é pela sua fidelidade. Pelo amor de Deus, pela Sim. fidelidade de Deus. Não é porque eu sobre faço Deus, não é sobre mim, né? nada. Sim. Eu fazendo boas práticas ou ruins, Sim. não é sobre mim. Exatamente. É sobre um pai que insiste em me Insiste encontrar, que é essa história em me da amar. Bíblia. Em toda... Em toda a vida. Toda a vida. E a gente começou também a se sentir exatamente nesse lugar de que a gente não... A gente falava, meu Deus, tudo que a gente fazia não dava certo, né? Uma vez a gente ofereceu frango com macarrão, né? Sempre conta essa história, né? E foi assim, para nós paulistas, né? Frango com macarrão é um negócio A gente estava apresentando comum, nossas né? comidas para eles também, né? A gente E fazia aí os negócios gostosos deles, mas a gente queria mostrar nossa E aí comida. eles rejeitaram, assim, mas assim, foi uma rejeição meio bruta, assim, né? Meio... Aí falaram, isso aqui é ruim, comida estranha, nossa, não odiei essa comida, né? E pra gente soou, assim, muito... Na hora a gente não demonstra, né? não A gente demonstra, sorri, tal. tudo. Aí no secreto vem no aquela... secreto vem aquele senhor, né? Eu ia pro jardim de oração ali, bravo com Deus, assim, Deus, a gente tá aqui, né? Se esforçando, é o mérito, né? Fazendo isso, fazendo aquilo, tal. A gente não tá conseguindo. Eu não estamos conseguindo. Aí Deus falou assim, como assim que eles podem rejeitar uma coisa, né, tão boa assim? Ele falou assim, eu ouvi da parte de Deus assim, né? Um sussurro assim, né? Eles foram a vida inteira rejeitados. A linguagem deles é a rejeição. Nossa. Então você consegue, aí é como se Deus estivesse me convidando a suportar um pouco de rejeição para que eles pudessem aprender o que é o amor verdadeiro sem o mérito, né? Sem a relação da rejeição, né? Sim. Isso é muito forte. É muito profundo, né? Várias vezes, por exemplo, tentei beijá-los, abraçá-los, né? E eles fugiam, eles não queriam esse lugar, né?
E a gente fala, assim, a gente é super, né, afetivo em casa, né? Beijoqueiro e abraçar. Pra gente é muito importante E a gente respeitou esse momento sim, deles. A gente percebeu que não teve essa... Porque até poderia ser uma violação também. Exatamente. Então a gente... Eles estavam sentindo, a gente lembrando de alguma coisa lá atrás. Então a gente isso, exatamente. A história deles é muito complicada mesmo. A gente respeitou isso. Mas eu ia pra esse lugar da oração, Deus, tô tentando beijá-los, abraçá-los. Assim, Deus foi quebrando a gente, né? Porque, como a gente começou falando, que isso foi até de propósito, né? Que a gente achando que a gente era missionário, crente, a vida inteira, uma galera na minha casa, vou amar como Deus, né? Vou amar como Deus. Eu sou crente, né? E de repente, sei lá, eu já tinha anos de acolhimento e eu, na minha casa, não conseguindo alcançar eles. Deve ter doído e confrontado, né? Como Deus nos amou. Eu sou um vaso de barro. É isso, eu sou barro na mão do oleiro, literalmente, assim. Sim. E que a gente tem que expressar humildade mesmo, e a gente tem que aprender todo o tempo, né? As pessoas até falavam para mim assim, quando passaram os 4 anos e eles eles escolheram ir embora, né? Voltar para Piauí e tudo mais. As pessoas falavam assim, nossa, Sandra, mas será que... Aí eram N palavras, né? Será que vocês não foram muito brandos, amaram demais? Será que vocês amaram de menos? Eu não sei responder isso, mas o que eu sei responder é que Deus me tratou. Falando para mim que eu todos os dias tinha que estar exatamente nesse lugar de filha também. Pedindo graça e aprendendo todo dia. A gente é meio, né, tipo, eu sei fazer, então eu vou fazer. Deus foi levando a gente a experimentar essas fases também da nossa rejeição espiritual para o amor de Deus, né? Então, tipo assim, várias vezes eu falei, né, sobre essa questão do afeto, e Deus mesmo ministrou meu coração, falou, muitas vezes eu quis abraçar você, beijar você, te acolher melhor, e você fugiu de mim. E eu insisti. Né? Então deve ter mudado muito o relacionamento mudou de muito. vocês com Deus. Não, muito. É um outro antes e um olhar depois. do coração de Deus. É um outro olhar. Então, por isso que eu acho que... E até como ministros, né? Como vocês ministram pessoas agora, exatamente. cuidam de pessoas. Isso, exatamente. Uma coisa que não sai de mim, assim, que eu sou uma filha amada. De verdade, assim. Eu já tinha isso. Eu falo que eu sou filha mimada de Deus, assim, por mais que aconteceram essas coisas. Mas eu vejo, de verdade, assim, eu consigo ver a mão de Deus nisso. E Deus falando, olha... Independente das suas rejeições, porque a gente é meio birrento também. Não sei por que a gente é assim, o senhor é meio, o senhor não me deu. O senhor tem 7 dias para me dar, porque eu estou declarando aqui, né? Enfim. Mas Deus olha para isso e falou, filho, eu sou completo, né? Eu cuido você na integralidade, eu cuido você inteiro, né? A gente aprendeu várias facetas do amor adotivo de Deus, né? Você acha que ficou... Desculpa te interromper. Você acha que gerou em vocês uma compaixão maior ainda? Com certeza. A gente tem uma noção agora mais profunda de como as pessoas reagem a Deus, né? Porque esse amor de Deus, né? E até no fim dessa relação que a gente teve, que foi bem difícil, né? Mas... Só para comentar isso, é muito interessante que você perguntou, porque a gente veio no carro comentando sobre isso, né? Hoje, por exemplo, quando a gente vai fazer eu vou colocar o nome de pastoral, qualquer conversa mais pastoral, assim, amiga, conselheira, eu falei exatamente isso pro Dani. Eu falei, Dani, por causa das coisas que a gente viveu na caminhada, né? Vendo a orfandade, vendo essas crianças, né? Como hoje a gente consegue ouvir um irmão, uma irmã, o jeito que ela traz a história para nós, a gente consegue entender tão de outro jeito, que privilégio, que bônus que foi esse. Eu vim falando exatamente isso no carro hoje, porque realmente traz uma visão muito diferente do outro para nós, porque as dores do outro, o sagrado do outro, aquilo que foi mexido do outro foi tão profundo e tão importante para aquela pessoa, é porque eu não estou na pele dela. Mas você vê ali, e Deus ele traz isso para nós, porque a gente teve essa vivência. E é um privilégio. E é como eu estava dizendo, né? O amor, a última lição que a gente aprendeu nesse processo é que o amor também deixa ir. Ele não prende. Nossa. Essa foi a parte mais difícil. Porque a gente poderia ter insistido. Foi a parte mais difícil. Mas a gente precisa. Então eu lembrei muito do filho. Me sinto rejeitado, eu amo e eu deixo ir. Eu deixo ir. Então a gente falou assim, a gente precisa deixar ir. Que aí é muito da história do filho pródigo, né? Do pai deixando aquele filho ir. Amando o filho. Isso.
Dando sua herança por amor e deixando ir. E aí você fala que era talvez, e só que ele deixa aí, ele fica esperando ali, né? A imagem a expectativa, né? Do retorno. Então é aquela coisa do tipo assim, o amor que deixa aí espera voltar, porque às vezes deixar ir é a única forma de voltar, sabe? Tipo, de ter de volta. Então eu sinto muito assim, eu percebo muito isso na narrativa bíblica, nesse processo, como Deus, ele não quis fazer seres robóticos que não entendem o que está acontecendo, mas ele também deixou ir, ele perdeu Adão e Eva ali no jardim, e durante toda a narrativa bíblica Deus está tentando voltar essa relação com o homem. E aí em Cristo, ele definitivamente faz isso. Ele traz o homem de novo, agora não só para um jardim, mas agora para uma nova cidade, uma cidade celestial, né? A Jerusalém celestial que desce do céu, né? Então eu falo que não é só Deus levando a gente para casa, mas Deus está trazendo a casa dele para nós, né? Nossa, então é aquela. Isso é muito lindo. Então, isso é muito extraordinário. Extraordinário. Então assim, a gente fica assim, né? Desde abrir a geladeira de Deus, desfrutar dos afetos de Deus, até o amor deixar ir. O amor não prende. E o amor é uma escolha. Não é uma obrigação. Exato. Então, e aí a adoção, na época do apóstolo Paulo, era uma escolha. E era uma escolha definitiva. Pais biológicos podiam rejeitar seus filhos biológicos, mas não os adotivos, na época de Paulo. Por isso que o apóstolo Paulo talvez use o termo adoção. Porque ele sabe que Deus, quando decide amar alguém, ele não prende. Ele não só não prende, mas ele não desiste. É definitivo. Esse amor insistente. É o amor insistente de Deus, que ele não muda de ideia em nos amar. É a gente que pode mudar de ideia em deixá-lo. Mas ele não muda de ideia em nos amar. Então ele sempre vai estar esperando no portão a gente voltar. Nossa. Então assim, então a gente até espera ainda hoje. A viração do dia ainda continua. Ela continua para nós. E para mim, assim, o Dani falando isso, só me vem isso na cabeça, né? A gente realmente assim perdeu contato e tudo mais. E na realidade foi até não bom, mas assim, é que me adoecia ver algumas coisas, né, pela internet, enfim. Ficava muito triste, era muito triste. E quando foi no fim de ano eu recebo uma mensagem, né, de um deles, e teve uma bebezinha agora, tal, e manda assim para mim, fala assim, ela me chamou de tia Sandra antes, e aí me chamou só de Sandra, né? Mandou, Sandra. Ela falou, tava com vergonha de mandar uma mensagem, mas consegui. Ela falou, quero dizer para você que eu agradeço a Deus porque colocou a gente no nosso caminho. E eu estava mostrando isso ontem, inclusive, para os pastores amigos, a mensagem. Porque vocês me ensinaram muita coisa, né? Tudo que eu sei foi vocês que me ensinaram. Eu nunca esperava isso, do jeito que tinha sido conduzido, né? Sim. Eu não esperava isso deles. E ela falou que estava bem e que estava feliz e que estava com saudade da gente, que queria que a gente visse a filhinha dela. E ela falou assim, eu tenho árvores de fruta aqui e eu tenho as minhas galinhas que eu cuido. E aí agradeceu tudo. Eu demorei um pouquinho para falar para o Dani, que mexeu muito comigo, eu não estava conseguindo falar para ele. Falou comigo, nossa, foi realmente muito complicado. E isso me deu uma paz no meu coração, né? Porque a gente tinha essa angústia de, meu Deus, será que tudo que a gente fez foi suficiente? Onde a gente errou? Senhor, fala com a gente. Era essa a nossa caminhada também. A gente não deixa esse lugar ainda. Não deixa. A gente vai pensando, muito preocupados, né? Muito mesmo. Enfim. Mas só de ter vindo isso foi uma resposta de Deus para nós, né? Deus não deixa a gente em estado de sofrimento. Ele não deixa. Porque às vezes, eu acho que eu quero até falar isso para quem está em casa. Sim. Em vários relacionamentos da gente, você falou uma coisa muito importante. Relação de rejeição, ou às vezes uma pessoa, ela magoa o outro, ela fere, e ela sai da vida do outro de uma forma muito horrorosa. Com aquela sensação de que aquela pessoa foi boa, ela me amou, mas eu a feri. Então ele se recolhe. Sim. Então não necessariamente é porque não houve a reciprocidade, mas tudo que eu podia dar era aquilo. Isso mesmo. E eu tenho vergonha de me aproximar. Sim. Então talvez o ato maior de amor foi só oi. Maravilhoso. E muitas pessoas que
estão em casa, muito provavelmente está nesse lugar, talvez até de vergonha, e não Sim. sabe que tudo que do outro lado, alguém está só esperando dizer, oi, você foi importante para mim, não foi qualquer coisa. Exatamente. Não precisa retomar a relação. Uhum. Mas essa é a resposta que tipo, diz assim, não foi tudo em vão, né? Tipo, houve uma resposta, Sim. né? Sim. Você não sente assim, o descanso Alívio. do coração. O nosso maior desejo era que eles conhecessem Jesus. Sim. Esse era o nosso objetivo, assim. Sim. E na adoção é isso, né? A gente aprende duas lições muito importantes. A primeira é que precisa ser uma vocação. A gente precisa ouvir a voz de Deus, porque existem muitos desafios, né? A gente não vai contar uma história de princesa aqui, porque não existe. É muita coisa que você aprende, vivencia com Deus, como nós falamos. Mas existem muitos desafios. E a segunda é que a gente não pode desistir. Assim como Deus não desiste de nós, a gente não pode desistir das pessoas que a gente aproxima, né? Então é isso, até que elas mesmas dizem, olha, eu quero ir desfrutar aqui dessa minha herança, até poder voltar. Ouvir isso, mas... né? Então o que a Francisca está fazendo agora, né? Ela está voltando, né? Então pra gente é muito bonito isso, né? Acabei falando o nome aqui dela, mas... Foi só um oi, e assim, tipo, tô bem, e assim, o que eu achei mais bonito, e nem precisava, de verdade mesmo, não precisava, só de saber que ela estava bem, já estava bom, mas ela lembrar do que a gente ensinou, porque foi uma das últimas coisas que eu disse para ela, né? Eu me despedindo dela, ela não queria muito despedir, né? Assim, enfim, na situação que estava acontecendo ali, mas eu fui e eu falei para ela, eu falei assim, olha, não esquece, porque ela entrou, ela se batizou, ela pediu que eu batizasse ela, foi incrível, foi emocionante, foi acho que um dos dias mais bonitos da minha vida, assim, depois do nascimento de Pedro e Paulo, ver Francisca nascendo para Jesus ali daquela forma. Foi lindo. E eu fiquei assim muito surpresa que ela me escolheu, né? Eu fiquei muito feliz e foi muito bonito mesmo. E ela fez parte da dança da igreja, então ela teve esse lugar assim muito especial na igreja. Sim. E eu falei para ela, não esquece que a tia Verônica te ensinou, não esquece que eu e que o tio Dani te falamos. Eu falei, nunca deixa Jesus. Então esse foi meu último conselho para ela. Antes da porta se fechar assim para mim, que ia fechar totalmente, né? E infelizmente, e essa porta fecha, mas eu consigo deixar esse último conselho para ela, né? Não deixa Jesus, se lembra no dia da esperança que você estava feliz, se tiver um dia ruim, é nesse lugar que você precisa estar. E eu acho que para nós a correlação é exatamente essa. São dias terríveis que a gente passa, a gente também não está num tempo bom, né? As pessoas estão adoecidas emocionalmente. Muito. Né? Às vezes você vê a porta fechando para você, mas o seu lugar de esperança é em Cristo. Ele é a esperança, né? Ele cura qualquer coisa, ele cura qualquer vulnerabilidade, qualquer abuso, qualquer problema no relacionamento. Ele pode. Essa paternidade de Deus, ela é capaz de mudar todo o destino, todo. E é só você olhar para ele, né? Isso me deixa muito feliz, assim. Foi um fim de ano diferente para mim depois da mensagem. Imagino. E se você, assim, quando chega um casal para falar com vocês sobre adoção, até inclusive eu cheguei um dia numa festa com você, eu falei, nossa, eu quero muito da vida inteira, eu sempre quis muito. O que você daria de conselho, vocês dariam? Sim, a adoção é o melhor caminho, né? Mas a primeira coisa é que a adoção não é por você, né? Que é aquilo que a gente falou aqui antes de começar, né? Não é porque eu não posso gerar ou aí eu preciso ter um filho, mas é por causa do outro, é por amor àquele que necessita de uma família, de uma mãe. É porque uma criança com uma família, ela muda completamente. O amor, ele cura mesmo, né? Por exemplo, eu tive meninos que não conseguiam comer de garfo e faca. Depois da adoção, estava comendo de garfo e faca com camiseta branca, mandaram fotos para mim. A fala é uma coisa muito significativa. A fala da criança está muito relacionada à emoção, ao afeto, à afeição, né? Então, uma das primeiras coisas que afeta quando uma criança tem algum trauma, algum abuso, alguma rejeição muito profunda, ela dificulta a fala. E então você via crianças que não conseguiam falar e depois que eram adotadas, estavam em famílias, elas começavam a falar. Então, assim, palavras inteiras, frases inteiras, é impressionante. Assim. A adoção, ela é o melhor caminho, né?
Para você dar amor, esperança, Cristo. A gente tem que ter muito cuidado com a expectativa. Eu acho que é isso que a Sandra está tentando falar também, né? Adoção é para o outro inteiramente. Se você tem alguma ponta de expectativa para você, você vai se frustrar no processo do caminho. É especialmente para o outro. É uma coisa assim, completamente. É como se. É muito parecido com a salvação, né? Que vai culminar na adoção. Quer dizer, Jesus não tinha necessidade de morrer por ninguém, de fazer nada por ninguém. Ele era justo. O justo morrendo pelos injustos. Ele não precisava fazer isso. Ele fez completamente por nós, pela humanidade, para salvar. Não fez por ele, sabe? Tipo, a adoção ela vai por aí também. Por esse lugar, então, muito parecido. E a gente vê histórias lindas de adoção, né? É isso que eu ia falar. Sim. A gente contou aqui uma história meio triste, né? Mas é bom, porque você coloca os dois lados. Isso. Porque graças a Deus, pelo que a gente ouve, são muito mais histórias maravilhosas. Exatamente. Bom, eu queria essa história, porque essa história eu queria fazer o link com a nossa relação com Deus, de paternidade. Então é muito importante. E também porque muito provavelmente Deus tinha um propósito de levantar vocês com uma voz. Exatamente. Para falar isso, para ministrar isso, para ensinar pessoas todos os nuances, dificuldades, os prós e contras de uma adoção, enfim. Mas tem muitas histórias incríveis. Muitas. Então vale a pena adotar mesmo. Vale a pena. Né? E assim, acho que a gente até quer deixar para a igreja, né? Acho que é para cá, não é aqui. Isso. Igreja, você é importante para as crianças dos acolhimentos, né? Você fala, mas eu não vou ter capacidade de adotar, não tem problema. A adoção ela é linda, seria o melhor lugar. Se todo cristão adotasse uma criança, não existiria orfanatos, não existiria. Isso seria lindo, seria o melhor lugar para a gente poder estar. Mas eu sei que a realidade é difícil, mas quando a igreja chega, não tem como a luz não chegar junto, não tem como o evangelho e a transformação não chegar. Então, assim, adote um orfanato, leve para a sua igreja, evangelize essas crianças, dê docinhos para elas mesmas, elas amam doces, os adolescentes também gostam. E isso pode levem elas para a igreja. Levem para a igreja, para os cultinhos, para os cultos de adolescentes. Esse é o melhor lugar. Então, assim, é um clamor aqui que a gente faz, né, aproveitando esse tempo precioso, maravilhoso. Por favor. Para as igrejas, elas assumirem sim um orfanato e levarem essas crianças para os cultos, porque elas vão ser transformadas e só Jesus que pode. Só Jesus pode transformar os traumas, a vida, e a gente poder ver outros ministros, outros pastores, outras professoras de escolinhas dominical, outras pessoas com casamento bem encaminhado, né? E não indo para os lugares onde, infelizmente, algumas vezes de morte, destruição, abandono, e continuar repetindo isso. A igreja pode. E a igreja pode exercer o que é a verdadeira religião. Exatamente. Isso, porque foi adotado por Deus. Né? Quando o povo de Deus chega, não tem como não ter transformação. Não tem. A transformação começa. Porque assim, qualquer pessoa pode dar comida e roupa. Mas o evangelho de Cristo são poucos que podem dar e revelar. Por isso que o Pai, né? Por isso que a igreja ela nunca é periférica ao mundo. Isso. Ela existe um poder na igreja, assim. Sim. Quando ela se levanta para atuar em algum lugar com sinceridade, com amor, com verdade, é o agente transformador. Transforma tudo. E por que a filiação é importante nesse processo? Porque o mundo precisa ver o Pai. E quem é que pode revelar o Pai, senão os filhos? Então, quando a gente está afastado dessa realidade, a gente não consegue revelar o Pai, né? Porque a gente não se vê, não se enxerga como filho, não se entende como filho. Né? Então, isso é muito importante. Eu conversei com um pai de um casal, né? E ele, domingo agora, tava ele e a menina. Ela já com 20 anos. E aí eu falei, nossa, quantos anos, sei o quê? Porque quando eles adotaram, eles eram pequenininhos, eles adotaram, um tinha 7, acho que outro novo, se eu não me engano, já era um maiorzinho. E a gente acompanhou esse comecinho lá atrás. E agora tá uma menina, servindo a Deus, terminando a faculdade, estagiando. E eu falei para ele assim, me fala, eu vou fazer um episódio sobre adoção, o que você fala, prós e contras? Ele falou, não tem contras. Essas crianças me amam. Sim. E assim, toda a dificuldade de um pai biológico que eu tive, adolescência, educar, botar na linha, não tem uma genética ruim, eles são super saudáveis,
são crianças maravilhosas. Sim, e aí eu cheguei à conclusão, que foi o que a gente estava conversando antes, né? Meu Deus, ele estaria sendo privado de viver um amor tão intenso por algum tipo de preconceito. Sim. E ele falou assim, isso me deixa muito chateado, porque ver que dentro da igreja tem pessoas que têm esse tipo de preconceito. E até estigmatiza. Medo, né? Tem medo. Medo. O amor lança fora todo medo. Eita. Então é para aí que a gente tem que ir. Amém. 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 Então, antes de terminarmos esse episódio, talvez seja bonito lembrar de algo muito profundo que parece no Evangelho. A palavra Abba. Era uma palavra aramaica usada por crianças para chamar o pai, algo muito próximo de papai, uma expressão de intimidade, confiança e amor. Quando o apóstolo Paulo escreve que recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai, ele está mostrando que a salvação não é apenas uma realidade jurídica, como se Deus apenas cancelasse uma dívida. Ela também é profundamente relacional e familiar. Deus não apenas nos absolve, ele nos recebe como filhos, e é muito significativo essa mesma expressão, porque ela também foi usada por Jesus quando ele orou no Getsêmani, no Evangelho de Marcos 14:36, quando disse Abba Pai. Isso revela algo extraordinário, o mesmo relacionamento de amor e confiança que Jesus tem com o Pai, é o relacionamento ao qual nós somos convidados por meio da adoção. Talvez existam muitas pessoas ouvindo esse episódio que ainda não conseguem sentir esse amor. Pessoas que cresceram sem um pai presente ou que carregam feridas profundas na história familiar. E às vezes, quando ouvimos a palavra pai, ela não nos traz conforto, ela nos traz dor. Mas o Evangelho nos apresenta um pai diferente. Um pai que não abandona, um pai que não rejeita, um pai que não ama por merecimento, mas por graça. Ser adotado por Deus significa que a nossa história não é definida apenas pela família em que nascemos, nem pelas ausências que carregamos. Significa que em Cristo recebemos um novo lugar, um novo nome, uma nova família, e talvez a beleza da adoção esteja exatamente aí. Ela nos lembra que o amor mais profundo não nasce apenas do sangue, mas na decisão de amar. E que quando Deus nos chama de filhos, Ele está dizendo algo extraordinário sobre nós. Que sempre houve um lugar preparado para nós no coração dEle. Um lugar onde podemos finalmente descansar e dizer com confiança a esperança. Abba Pai. E essa é a verdade que nós queremos trazer hoje aqui, sobre essa realidade do céu, de adoção sobre nós. Eu gostaria de pedir se vocês pudessem orar, porque tem, para quem ainda está nesses dilemas existenciais e não se sente, não se percebe como filho, mas também pelos órfãos verdadeiros que talvez estejam dentro do abrigo, que vai chegar e vai acessar esse conteúdo, trazer algo de esperança, dizer que também tem pessoas na igreja que se importa, que ora e que chora por órfãos também. Amém. Vocês podem nos conduzir? Amém. Senhor Deus, Pai, nós somos teus filhos queridos, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício por nós, Jesus, e por ser um Pai tão presente, Senhor, que nunca desiste de nós, Pai. Pai, agora eu venho pedir por essas pessoas, Senhor, que mesmo dentro dos lares, Senhor, têm se sentido só, Senhor. Deus, não tem conseguido se relacionar com seus pais, Senhor. Jesus, e tem sentido uma distância tão grande de Ti, Senhor. Coloca as Tuas mãos, Senhor, de cura, de graça, os alcança onde eles estiverem, Senhor. Guarda, Senhor, os meus irmãos, Jesus, guarda o coração deles, Senhor, que eles possam se sentir amados e teus filhos, Senhor Jesus. Pai, porque não é pelo nosso esforço, Senhor, mas é por tua causa, Jesus. Pai, nós cremos quem tu és, Senhor. Nós cremos, Jesus, no teu nome, Senhor Jesus, e na tua força, Deus.
Pai, então abraça, Senhor, esses que estão angustiados, só, Senhor Jesus, se sentindo, Jesus, tão inadequados, Senhor Deus, Pai, tão sem lugar, tão sem pertencimento, Jesus, que eles encontrem na tua casa, na igreja, Senhor. Pai, que eles encontrem uma família de Cristo, que os acolha, que os abrace, Senhor. E também restauração dentro das tuas casas, Senhor. Pai, que as famílias sejam restauradas, Senhor. Pai, o coração desses filhos, Senhor, se voltem para os pais, dos pais aos filhos, Senhor. E, Pai, que a gente possa ver uma geração curada na paternidade, Amém. Jesus. Pai, aqueles, Senhor Jesus, que são entristecidos, Senhor, por conta de abusos, Senhor, de negligências. Pai, coloca as tuas mãos, Senhor. Pai, eu peço isso a Ti, Senhor, e também pedimos, Jesus, pelas crianças e adolescentes dentro das casas de acolhimento, Pai. Oh, Deus. Pai, quanta solidão, quanta destruição, Senhor. Mas se o Senhor chegar ali, Jesus, a luz e a restauração estará lá, Pai. Cuida desses pequenos, Senhor, porque os órfãos são teus, Senhor. Levanta famílias adotantes, Senhor. Levanta a tua igreja brasileira, Senhor Jesus, para agir nesses lugares, Pai. E Deus, se cada irmão, Senhor, irmã, se levantar para uma adoção, Senhor, nós esvaziaremos, Senhor, esses orfanatos, Jesus. Pai, levanta a tua igreja ativa, Senhor, cheia de força, Jesus, para cuidar dos órfãos, Senhor Deus. Pai, que isso seja, Senhor, poderoso para mudança de destino, Senhor. Pai, que essas crianças se sintam abraçadas, que o Senhor as visite enquanto elas dormem, Senhor Jesus. Pai, cura elas, Senhor Deus, e que elas possam se sentir tocadas pelo Teu amor, Senhor. Doce Espírito Santo de Deus, toca essas crianças, Senhor. Pai, no Brasil nós temos uma realidade tão triste, Senhor. Não só de orfandade, mas de vulnerabilidade, Senhor Jesus. Quantos agora estão sofrendo, Senhor Jesus, mas que a Tua igreja se levante, Senhor, e seja o farol para o caminho, Senhor, para essas crianças, Jesus. Que elas Te enxerguem, Senhor, por causa do Teu povo, Jesus. Que o Teu povo seja marcante na vida dessas crianças. Pai, é isso que eu peço a Ti, sabendo, Jesus, que o Senhor pode todas as coisas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Muito obrigada, querida. A gente que agradece. A honra é nossa. Aprendi muito com vocês. É sempre uma bênção mesmo. Assim. Obrigada. Eu tenho certeza que pessoas vão ser edificadas com a vida de vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada a você que ficou até agora com a gente. Por favor, se inscreva no canal. Curta, compartilhe. Essa mensagem precisa chegar em mais lugares. Eu creio que ela vai edificar pessoas que precisam ouvir mesmo uma mensagem que carrega esperança, fé, renascimento e entendimento de quem é o Deus Pai. Eu espero que você fique bem, esteja bem, e a gente se encontra semana que vem, às terças-feiras, às 20 horas. Um beijo!